Muito bem, gente. Terceira aula do curso Gama, curso de dons espirituais. Estou compartilhando a tela aqui com vocês para passar os slides, tá bom? Então, muito bem. Hoje, nessa terceira lição, nós vamos ver a questão dos dons espirituais diante do conceito de criação, Gólgota e Pentecoste, que nós já vimos na última aula, tá? Então, o que acontece? A aula de hoje é muito importante para vocês entenderem que, de acordo com a pessoa da Trindade que eu me relaciono, eu vou ter uma visão a respeito do meu dom espiritual. Os dons que vão se desenvolver em mim vão ser de acordo com aquela pessoa da Trindade com quem eu me relaciono, tá? E isso vai mexer na maneira como eu sou frutífero no reino de Deus, ok? Deixa eu passar para vocês aqui, avançar a tela, só para a gente recapitular, né? Nós vimos na primeira lição que o propósito de Deus, que a igreja, seu corpo, tenha e exerça dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Na segunda lição, nós vimos o caráter trinitário de Deus e como isso influencia igrejas, ministérios e cristãos. Entendemos uma série de diferenças que tem entre as igrejas e tal. E hoje nós vamos estudar como os dons espirituais estão profundamente ligados com a manifestação do Deus Trino, tá bom? Vamos ler esse texto aqui? Por favor, Marcos, abre seu microfone aí, leia para a gente 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6, que é um texto tradicional que fala a respeito de dons espirituais. Lê para a gente, por favor. Do 4 ao 6, Tá aí na tela. há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Eu até coloquei aí em azul diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Coloquei em vermelho, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Perceba que Paulo, nas cartas dele, ele sempre dá três nuances das coisas que ele fala. Uma nuance que tem a ver com o Pai, outra que tem a ver com o Filho, outra que tem a ver com o Espírito Santo. Vamos entender melhor olhando esta tabela que estou transmitindo para vocês aí, tá? Nesta tabela, o que está acontecendo? Tá? Ele está falando sobre o caráter trinitário de Deus, a respeito da questão dos dons espirituais, tá? Então, nessa tabela, vocês têm ela na apostila, ele fala assim: há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Portanto, ele está se referindo ao poder. E, obviamente, falando a respeito de Pentecoste, ok? Depois ele fala assim: há diferentes tipos de ministério. Ministério é serviço, tá, queridos? Serviço. Mas o Senhor é o mesmo. Engajamento. Serviço tem a ver com engajamento. O Gólgota. Depois ele fala, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ele está falando aqui de sabedoria, criação. Então, você tem aqui poder azul, engajamento vermelho e sabedoria verde, tá? Vamos ler esse segundo texto aqui, tá bom? Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Josiane, lê para a gente, por favor, esse texto. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Até o ponto. Continua, está na tela. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo.
frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e crescendo no conhecimento de Deus. Até aí, né? E pode continuar, está na tela. E sendo fortalecidos. Todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. De novo, você vê o apóstolo Paulo em outra carta falando sobre conhecimento, eu botei em verde, falando sobre frutificando, ou seja, operando, servindo, né? E usando a força com todo o poder, obviamente aqui, poder de Deus, tá? Com a força da sua glória. Vamos ver aqui essa tabela, tá? O que o texto está dizendo? Por essa razão, não deixamos de orar. O que era o conteúdo da oração que o apóstolo Paulo orava pela igreja? Para que a igreja fosse cheia do pleno conhecimento, ele nada mais, nada menos do que ele está fazendo uma menção ao Deus Pai, e aí ele está falando sobre sabedoria, criação, verde, frutificando em toda boa obra. Aqui ele está falando de engajamento, vermelho, sendo fortalecidos com todo o poder, poder do Espírito Santo, Pentecoste. Então você vê claramente aqui o verde, o vermelho e o azul. Coitado do Miguel, não deve estar entendendo nada, porque você não assistiu a última aula, Miguel. Então, esses conceitos de verde, vermelho e azul, eu coloquei lá. Eu vou tentar disponibilizar a segunda aula no link para você poder entender, tá bom? Então, em qual segmento desse você mais se encaixa? Poder, engajamento ou sabedoria? Isso é uma pergunta para vocês refletirem entre vocês. Porque você pode ser, como cristão agora, você pode ser forte no poder e na sabedoria, mais fraco no engajamento. Você pode ser forte no engajamento, quer dizer, no serviço que você presta, e na sabedoria, quer dizer, conhecimento, mas lhe falte poder. Você pode ser forte no engajamento e no poder, mas lhe faltar sabedoria. Porque às vezes eu tenho um tipo de relacionamento com o Espírito Santo e com o Deus Pai, mas eu sou fraco no engajamento porque me falta o relacionamento com Deus Filho. Eu posso ser forte no meu relacionamento com Deus Filho e com Deus Pai, mas pode ser que me falte poder para fazer as coisas. E eu posso ser forte no engajamento, quer dizer, com Deus Filho, com o Deus Espírito Santo, poder, mas me faltar sabedoria quando eu executo. Vamos entender um pouquinho mais. O problema é que nós estamos falando de cristãos, nós falamos na última aula sobre a questão de que igrejas, ministérios e cristãos, eles podem enxergar só com uma cor, eles podem se tornar daltônicos espirituais. Eles só enxergam verde, só enxergam vermelho, só enxergam azul. Então, nessa tabela anterior, nós vimos na oração do apóstolo Paulo 3 dimensões precisam estar presentes na vida cristã. Está aqui, ó. O que ele desejava para a igreja? Ele desejava que a igreja fosse cheia do conhecimento. Desejava que eles frutificassem em toda boa obra e que eles fossem fortalecidos pelo poder do Espírito. Então, se ele apenas desejasse uma igreja com conhecimento, provavelmente ela deixaria a desejar na frutificação da boa obra e, portanto, ela também deixaria de ser fortalecida pelo Espírito Santo. Uma igreja assim não faz quase nada, meus irmãos. É a mesma coisa o engajamento. Tem cristão que vai ser muito engajado, mas com pouco poder.
A verdade é que o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é o segredo para uma igreja sadia. Conhecimento, serviço e poder do Espírito. Se eu tirar qualquer uma dessas coisas, eu estou me relacionando apenas com parte da Trindade. E o desejo de Deus é que nós nos relacionemos com a plenitude dele. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, nós estamos falando aqui de cristãos que são daltônicos espirituais, que só enxergam a vida espiritual deles verde ou vermelha ou azul. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Quais são as implicações disso? Para os que só enxergam verde, a chave deles, né? O código deles, que é uma palavra da moda, né? Código, né? Pegou o código, né? O código deles é sabedoria. Aqueles que enxergam vermelho, o código deles é engajamento. Eles vão estar focados em engajamento. E aquele que só enxerga azul, o negócio dele é poder, é virar no manto, tá? Então, não, na verdade, não é da vontade de Deus que o cristão seja um daltônico espiritual, mas que ele enxergue de forma branca. Lembra do prisma? Quando o prisma é a luz branca passando e se dividindo de várias formas, azul, vermelho, né? Verde. Então, o que eu estou chamando para você entender o cristão branco? Não é branco no sentido racista, ok? É branco no sentido de que ele tem os três: o verde, o vermelho e o azul, que a soma de todas aquelas cores do arco-íris é o branco, ok? Então, esse cristão, que é que tem que consegue se relacionar com as três pessoas da Trindade, ele vai ter um equilíbrio muito grande na vida dele, de sabedoria, de serviço e de poder, tá? Então, para os cristãos brancos, diferente do verde, que é sabedoria, diferente do azul, que é poder, diferente do vermelho, que é só engajamento, o cristão branco, ele vai procurar este equilíbrio aqui. Ele não concebe a vida dele sem poder, mas é poder. Ele não concebe a vida dele sem engajamento, mas é poder e engajamento. Tudo que ele faz é debaixo do poder, mas também ele não faz só debaixo do poder, ele faz com sabedoria, porque uma coisa não exclui a outra, gente. Vamos lá. Cor vermelha. A cor vermelha nós explicamos que ela tem relação com o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por nós, tá? Em 1 Coríntios 12, 4 e 6, que nós lemos, nós temos ali a questão do serviço relacionado ao Senhor. E, geralmente, quando a palavra Senhor aparece no Novo Testamento, ela se refere a Jesus. No caso de Filipenses 2, capítulo 5, versículo 8, a relação direta da pessoa com o Senhor Jesus está totalmente ligada à figura do servo, quando veio à Terra. Lê para a gente esse texto que está aí, Miguel, na tela. Seja a atitude de vocês. Lê para a gente, abre o microfone. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, há uma ligação da pessoa de Cristo com a questão de ser servo, de servir. Ele veio para sacrificar-se por nós. A vida de Jesus, ela foi marcada por sacrifício, que fez ainda em seu ministério quando ele se sacrificava pelos discípulos dele, não só na cruz, ele dava a vida dele, né? Muito antes de entrar na cruz.
Então, Jesus, ele enfatizou muitas vezes a presença da cruz na vida cristã. Mateus, capítulo 16, 24 e 25, vai falar sobre isso. Seguir Jesus não é um passeio no shopping, como algumas pessoas pensam. Seguir Jesus é ser um sacrifício vivo, que está descrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando lá fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que está sendo dito lá por Paulo em Romanos 12 é que a vida cristã não é um passeio no shopping, mas é uma vida para em que eu sirvo as pessoas. Então, não existe um cristão que se relacione com o Cristo que não sirva. Os grupos cristãos, igrejas que enfatizam a cor vermelha em suas práticas, ou seja, a pessoa de Cristo, elas vão dar muita importância à questão do engajamento. E realmente a igreja pode e deve se engajar mais. Pastores desejam ovelhas mais engajadas, líderes querem integrantes de ministérios mais engajados, é óbvio. O problema é que quando eu me engajo sem poder e sem sabedoria, aí, além de eu não produzir frutos, eu vou causar cansaço em mim, nas pessoas que estão ao meu redor e confusão onde quer que eu vá. Por quê? Porque eu sou de Cristo, me relaciono com Cristo, tenho muita vontade de servir, quero fazer, mas quando eu faço aquilo, sem estar operando na minha vida o poder do Espírito Santo, é só cansaço e enfado. Ou eu posso até operar com o poder do Espírito Santo. Eu quero fazer, eu faço com poder, mas eu não faço com sabedoria. E aí, ao não fazer com sabedoria, eu vou causar cansaço e confusão. Por exemplo, se eu tenho 3 horas para cortar uma árvore, é melhor eu gastar 2 afiando o machado para gastar 1 hora só cortando a árvore. Porque se eu não afiar o machado, eu vou ficar 3 horas batendo com ele na árvore e a árvore não vai cair, não vai ter efeito nenhum. Sabedoria para alguém que está engajado é importantíssimo. Por quê? Porque torna no reino de Deus tudo que ele vai fazer, ele tem a estratégia para fazer, ele sabe abordar, ele sabe se portar, ele sabe. Porque ele procura usar sabedoria quando ele faz alguma coisa. Da mesma forma, a questão do poder. Eu posso estar engajado da maneira que eu quiser. Eu posso ter até sabedoria, mas nada vai acontecer, porque quem diz a palavra de Deus, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se eu faço sem o poder do Espírito Santo, nada acontece. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe. Quando o ministério ele precisa ser integral, nesse sentido de você ter um ministério que você tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem lugares, se você não for integral, você nem consegue fazer nada. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, que isso é importante para vocês. Então, por exemplo, vários missionários africanos relatam coisas do tipo assim. Eles vão lá para a África pregar o evangelho, lá no interiorzão da África. Chega lá, eles estão num lugar que quando a pessoa está doente, manda chamar o feiticeiro, manda chamar o pajé, não sei que nome que tem. O cara vem,
faz uma mandinga lá, fuma umas coisas lá, bota um fumaceiro, faz não sei o quê, e a criança que estava deitada levanta. Aí, quando os missionários cristãos, protestantes, chegam nessas aldeias e vão falar de Cristo, que Cristo é Deus, eles perguntam, mas o que que esse Cristo faz? Ah, ele te salvou. Tá bom, ele me salvou? Me salvou de quê? Ah, tá, ele salva as pessoas? Então tá bom. Meu filho está ali doente, quase morrendo. O que que você vai fazer? Porque o curandeiro vem aqui e cura. E vocês, não curam, não? Esse Deus de vocês é muito fraco, eu não quero. Vocês acham que o ministério que não foi exercido ali, olha só, às vezes teve planejamento, recursos. A pessoa estava disposta a ir, porque ela tem amor pelas almas, ela foi, mas chegou lá, ela ficou esbarrada numa situação. Ali precisa manifestação total de poder. Vários missionários contam que durante muitos meses ou até anos, nada acontece e ninguém se converte. Até que o missionário se convence que o poder de Deus precisa ser manifesto e começa a buscar esse poder de Deus. E quando o poder de Deus começa a se manifestar, as pessoas são libertas, os demônios vão embora, as doenças vão embora, porque na maioria dos casos são todos casos espirituais, e as aldeias inteiras se convertem. Tem casos relatados que até o líder lá espiritual se converte, e quando ele admite Jesus, confessa Jesus, a aldeia toda se converte também, porque ele está se rendendo a um Deus maior. Deu para entender, gente? Vocês estão me olhando com uma cara assim como se eu estivesse falando grego. Vocês estão entendendo? Entendendo. Ok. Então, o problema é a gente fazer as coisas sem se relacionar com as três pessoas da Trindade. Está aparecendo para vocês a tela aí? De novo? Alguém fala Sim, sim? Sim? sim, tá sim. Beleza, tá bom. Então tá. Então, gente, esta é a questão. Vamos ver outro caso, a cor azul. Cor azul, lembra que eu falei que a gente está usando o azul, porque azul tem a ver com vento, atmosfera, né? A Bíblia, o Senhor soprou, né, as narinas com fôlego de vida, né? Gênesis 2, versículos 7 e 8, está aí na tela. Lê para a gente, Miriam. Esse texto está aí na tela. Então o Senhor Deus, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. muito bem. Então vocês veem aí que Jesus sopra sobre os discípulos também lá em João 20, e você tem ali você tem ali a descida do Espírito Santo sobre eles, né? Então a gente usa o azul, se referindo ao Espírito Santo, por conta do vento formar a atmosfera é azul, então a gente usa a questão do azul, tá? Então, vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Lê aí para a gente, Rayana, por favor. Esse texto está em azul aí. Pastor Jean que está aqui, a Rainha teve que sair. Ah, então tá, lê para a gente, Jean. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, o texto é muito claro, receberão poder. Não tem muita exegese aqui. Não tem muito, sabe, hermenêutica aqui. É muito objetivo. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, qualquer cristão, igreja ou ministério que deseja ser frutífero precisa operar no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, certamente as ações
não serão frutíferas. A igreja não é um empreendimento empresarial. A igreja não é um empreendimento como algumas pessoas acham, que podem ir lá, abrir um lugar e as coisas vão acontecer e elas vão poder arrecadar, né, como muita gente faz e tal. Igreja não é isso, não. Igreja precisa ter o Deus Trino no meio e precisa que ela opere no poder do Espírito Santo. O próprio Jesus precisou do poder de Deus para curar. Lucas 5,17, acho que vocês têm aí na apostila, se eu não me engano. Você pode ler para a gente, Renan? Se não tiver, abre na Bíblia, por favor. Lucas 5,17. Vou abrir aqui na Bíblia que eu não localizei no texto. Tá bom. Pode ficar à vontade aí. A gente espera. Peguei você de surpresa. É muito interessante esse texto, porque ele diz claramente que Jesus operou milagres no poder do Espírito, tá? Lucas 5,17. Isso. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Ó, o poder estava com ele para curar os doentes. Então, Jesus dava missões muito claras para os discípulos. Mas antes deles saírem, ele ele rogava, ele orava para que eles fossem no poder do Espírito Santo. A gente, facilmente, nós podemos perceber dois cristãos fazendo alguma coisa, né? Portanto, estou falando de gente salva em Cristo, que às vezes estão desempenhando a mesma tarefa no reino. Mas apesar de ambos terem o mesmo engajamento, a vontade de fazer, o coração de fazer, muitas vezes um tem muito mais frutos do que o outro. Será que a explicação disso diz respeito apenas à intensidade diferenciada no engajamento de ambos? Claro que não, meus irmãos. Eu, na minha experiência pastoral, eu já vi pessoas fazendo bem menos e tendo muito mais resultado no fruto que eles recolhiam, porque com eles operava o poder do Espírito Santo, tá? É, eu já vi isso acontecer, mas muito. Também já vi, né, casos como esse aqui, ó, de cristão com até menos engajamento apresentar mais frutos do que o outro, que tem mais engajamento. O outro trabalhava mais, mas o resultado dele era menor do que aquele outro que trabalhava menos, se engajava menos, mas o menos que ele se engajava era no poder do Espírito Santo. A diferença é justamente a questão do poder do Espírito, que estava operando mais em um do que em outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cor verde. Um grupo inteiro de livros do Antigo Testamento é denominado livros de sabedoria, tá? Provérbios, Cantares, né? Enfim. O próprio Jesus manifestou muita sabedoria no ministério dele. Você não via Jesus fazendo as coisas à moda vamos embora. Você via Jesus o tempo todo falando, escolhendo bem as palavras, respondendo questionamentos difíceis, e ele sempre de maneira muito sábia. O Novo Testamento destaca a sabedoria de forma enfática. Em Colossenses 4:5, está aí o texto, ó, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Mas espera aí, tem um texto que fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas por que agora tem outro texto falando que a gente tem que proceder com sabedoria com aqueles que estão fora? Porque o cristão ele tem que se relacionar com o Pai, e quem se relaciona com o Pai vai operar em cima de sabedoria, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai falar que a sabedoria tem que ser buscada por nós.
Fala lá que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quer dizer, a sabedoria não é um privilégio de alguns. A sabedoria é algo que vem de Deus. Não confundam sabedoria com conhecimento. Eu posso ter pouco conhecimento, mas ser alguém muito sábio. E posso ter muito conhecimento e não ser sábio, tá? Sabedoria tem a ver muito mais com saber se portar na vida. Conhecimento não, é conhecimento, é aquilo que você traz dentro de você, tá? Então, na Bíblia, a sabedoria está ligada à criação. Em Provérbios 3,19, diz claramente que Deus criou o mundo pela sabedoria. Esse texto eu faço questão de abrir, gente. Por quê? Provérbios está lá no meio da Bíblia, você abriu no meio da em Salmos. Aí você anda um pouquinho, o próximo livro já é Provérbios. Provérbios 3, versículo 19. Olha o que diz, eu vou ler para vocês. Por sua sabedoria, o Senhor lançou alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Aí no 20, fala assim, ó, por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho. Ele está dizendo que não foi só poder que estava envolvido na criação do mundo. O que está dizendo aqui é como se Deus tivesse feito um planejamento do que ele ia fazer antes de começar a fazer. Ele usou a sabedoria, a lógica das coisas, né? A água que evapora quando aquece, que fica líquida em temperatura ambiente e que vira gelo quando esfria demais, né? Tudo isso foi planejado. Existe sabedoria por trás disso, um código genético, uma programação que nós carregamos em nós para dizer que aquele tecido vai se transformar em fígado, aquele outro tecido vai se transformar em pulmões, que aquele outro tecido vai se transformar em cérebro, que aquele outro tecido vai se transformar em sangue, e assim por diante, né? Então, assim como Deus Pai usou sabedoria para realizar, criar, o cristão também deve ter suas realizações pautadas por sabedoria. Assim, o verde, que representa a criação, é uma boa cor para nós relacionarmos com Deus, Pai, que é Criador, tá bom? E a pergunta que eu quero fazer para vocês: qual é a sua cor? Você descobriu, talvez, nessa aula, que te falte poder. Então, você está aqui nesse curso para você descobrir e exercer seus dons espirituais. Talvez o teu ponto fraco seja engajamento. Você já tem poder, você já tem sabedoria, mas você não se envolve, você não se dedica, você não se sacrifica em favor de ninguém. Então, você tem que buscar relacionar seus dons espirituais com tarefas concretas, tá? Quando você descobrir seu dom espiritual, você vai descobrir durante o curso. Se você possui essas duas coisas, né? Poder e engajamento, e seu ministério mesmo assim não é frutífero, está te causando dor, está te causando, né? Então, inclua nessa equação sabedoria, tá? Na próxima lição, a gente vai descobrir as possíveis combinações de formas de ser cristão e como corrigir as combinações que não estão de acordo com a visão colorida e trinitária de um Deus, do seu ministério, tá? Bom, eu quero saber o seguinte: vocês entenderam a importância de você ter o relacionamento com as três pessoas de Deus e como isso influencia no teu ministério? Vocês entenderam? Pastor, a importância eu entendi, mas eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. A sabedoria, não sei se tem diferença ou se tiver, em que ela difere. O pastor disse que a sabedoria está no verde, seria de Deus, né? Mas em 1 Coríntios 12,
O Espírito, ele me dá uma palavra de sabedoria. Em que difere uma sabedoria da outra? Ok. Boa pergunta. Boa pergunta. É o seguinte, ó. Não se fixa muito na questão da cor. A cor, a gente está utilizando as cores. Na verdade, não sou eu, né? É o autor. Lembra que a gente está em cima daquele livro de desenvolvimento natural da igreja sobre dons espirituais, que é Christian Schwartz. Ele liga o verde à natureza, porque o Deus Pai é o Deus Criador. Então, por isso que ele atribui o verde ao Deus Pai, tá? E como você tem textos bíblicos que dizem que o Deus Pai criou pela sabedoria, então ele está aplicando também a questão da sabedoria ao Deus Pai no verde. O vermelho, que é o sangue, lembra sangue, né? Lembra do sacrifício de Cristo, que ele veio em forma de servo. Por isso, ele atribuiu o vermelho para a gente poder entender a triunidade de Deus, a trindade de Deus. Com o vermelho, se referindo ao Deus Filho. E ao Deus Espírito Santo, ele atribuiu o azul, porque o azul lembra a atmosfera, lembra o céu, e aí, como ele se manifestou como um vento impetuoso, tal, então ele atribuiu o azul. Ah, Na minha dúvida mais é, palavra de sabedoria é quando eu utilizo a minha palavra inspirada pelo Espírito Santo. Porque lembra que quem dá os dons espirituais é o Espírito? isso. Porém, cada dom, embora todos os dons sejam conferidos pelo Espírito Santo, porque lembra, dom espiritual é poder, tá? Porém, os dons que o Espírito Santo atribui, eles vão se manifestar na vida de uma pessoa de acordo com a pessoa da Trindade com quem ela se relaciona. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nós não falamos na última aula que você tem igrejas que são mais verdes, ligadas à sabedoria, à criação, ao Deus Pai? Lembra que eu Sim, falei isso? lembro. Vocês deram um exemplo da igreja presbiteriana, ok? Sem demérito nenhum. Não é demérito nenhum, tá? Eles são preocupados com a palavra de Deus, são muito sérios, enfim, ok? Não é demérito. Porém, não faz sentido o Espírito Santo atribuir, por exemplo, o dom de interpretação de línguas para alguém na presbiteriana, sendo que a igreja se relaciona muito mais com Deus Pai. Então, o que que você vai ter de manifestação de dons espirituais numa igreja presbiteriana? Dom de ensino, que é mais voltado com Deus Pai, ok? Dom de administração, que é mais focado no Deus Pai, ok? Porque não adianta dar um dom. O Espírito Santo atribuiu um dom para alguém lá que se relaciona com Deus Pai, sendo que ninguém lá vai falar em línguas para alguém poder interpretar. Entendeu? Uhum. Então, uma coisa é a sabedoria no sentido de planejar, de pensar. Outra coisa é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é algo que vem da parte de Deus, da minha vida, onde eu utilizo na vida de alguém como alguém que está aconselhando mesmo, de uma maneira sábia a vida da pessoa, entendeu? Onde eu dou bons conselhos que transformam a vida da pessoa. São coisas diferentes, tá? Então, um é a sabedoria por si só, a sabedoria que planeja, a sabedoria que faz as coisas com ordem e decência, a sabedoria que escolhe as palavras. Outra coisa é a palavra de sabedoria que eu aplico sobre a vida de alguém, como um dom. Entendeu? Entendi. Gente, vocês estão com uma cara, eu estou achando que está muito difícil. Está difícil? Não, peguei o fio da meada agora. É. Tá difícil.
Tá... Ai, Tô Bíblia, só... viajando aqui. Eu tô viajando aqui, ó. Gente, vocês entenderam, por exemplo, por exemplo, vocês conhecem alguém que tem muito conhecimento bíblico, mas não faz nada para ninguém? Vocês já conheceram pessoas assim? Alguém aqui é assim? Gente, é sem demérito, tá? É sem julgamento. Alguém aqui é assim? De todo jeito, o cara tá errado. Você falar que tem muito conhecimento, além de ser infrutífero, é exibido. Ai, Eu ai. sou suspeita para falar que eu conheço a palavra, né, pastor? Eu estou enroscada no Isaías faz tempo. Gente, eu já conheci muitas pessoas que sabem muito a Bíblia, mas não fazem nada para ninguém. Ninguém é impactado pela vida dele. Sabe muito, mas não quer pegar uma classe para ensinar. Sabe muito, mas não quer pegar assim, ó, e ensinar aqui, ó. Entendeu? Sabe muito, mas não quer abrir mão de uma hora da semana dele para atender ninguém. Vocês nunca conheceram pessoas assim? Um monte. Agora, quer ver outra coisa? Vocês nunca ouviram falar em profetada? Quem já ouviu falar de profetada? Faz assim com o dedo. Revelamento. Revelamento. Gente, olha só o que acontece. Pessoa, ó, eu vou contar um caso verídico, um caso que aconteceu com uma amiga minha, tá? Muitos anos atrás. Ela era da Assembleia de Deus. E aqui é sem demérito nenhum, porque gente esquisita tem em todas as igrejas, até na nossa, tá? É, e a mãe dela estava fazendo um tratamento contra o câncer de mama. Isso há muitos anos atrás. Então era difícil. E no tratamento ela perdeu todo o cabelo. Ela era uma negra. E lá no Rio tem uma coisa que as pessoas faziam no cabelo, que fala Enê. Eu não sei como é que fala aqui em São Paulo, mas é um produto que passa para o cabelo ficar mais liso, né, e tal. E aquela igreja era muito rígida. As mulheres não podiam usar calça comprida, não podiam usar maquiagem, não podiam usar um brinco, não podiam fazer nada e não podiam passar Enê no cabelo, tá? Não podiam alisar o cabelo. Um belo dia, a mãe dela chegou na igreja e no meio do culto, uma irmã cheia do Espírito chegou nela e falou que teve uma visão de Deus, em que ela estava indo para o inferno montada num barril de Enê. Ou seja, ela olhou aquela senhora, viu que ela estava com o cabelo diferente, alisado e tal, e ela foi entregar uma visão de Deus para ela, ok? E chegando lá, ela levantou a peruca, era uma peruca, na frente da igreja e falou: Você, por favor, me diga em que cabelo eu estou passando a nele. E foi um escândalo na igreja. As filhas dela se afastaram da igreja e nunca mais voltaram. Ela veio a falecer depois, tá? Isso aí é uma prova da falta de sabedoria. Então, mas eu não posso dizer que essa mulher tem o espírito, né? Mas eu quero dizer o seguinte, quer ver? Ó, por exemplo, tem um irmão na nossa igreja que ele tem umas visões de vez em quando. E ele ia entregando para as pessoas. Eu conversei com ele porque eu reconheci o dom nele, só que eu pedi para que ele me falasse quando ele tivesse algum tipo de visão. Por quê? Porque o problema
não estava na visão. O problema estava na interpretação dele. Porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele imaginava que era alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver. E com isso, o dom dele estava mais prejudicando do que outra coisa. Quando eu combinei com ele para ele me falar antes de qualquer coisa, então eu passei a orientar ele da seguinte maneira: olha, isso aí não é nada. Em algumas situações, olha, isso aí tem a ver com isso, 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 mas eu quero que você vá falar com a pessoa a respeito disso. E eu orientava ele, ok? Geralmente, às vezes, ele fala assim, pastor, mas isso não é isso? E geralmente era errado o que ele falava. Por quê? Porque ele julgava pela aparência. Então, o que acontece é, esta mulher, neste caso aí, é óbvio que a visão dela não tem nada a ver com Deus, ok? Mas isso não exclui, Marcos, essa é a questão, que alguma vez ela de fato teve alguma visão, e aquela visão de fato foi de Deus. Por isso que nós estamos num corpo, porque o corpo é que vai purificar aquilo que está sendo dito, tá? Então, por exemplo, uma pessoa teve um sonho e, e contou aquele sonho. Quando é um sonho de Deus, ele é muito codificado. Ele tem muitas coisas ali não muito claras, mas tem muitos símbolos fortes. Entendeu? É fácil você entender um sonho quando é de Deus e um sonho quando é do homem mesmo. Entendeu? É, E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa sonha e ela mesmo que sonha, ela sabe que é alguma coisa de Deus, mas ela não consegue dar a interpretação. E ela vai precisar de uma outra pessoa que ela às vezes nem sabe que a pessoa tem o dom de interpretação de sonhos. Vai contar para aquela pessoa que tem interpretação de sonhos. A pessoa vai dar a interpretação para ela. E ela vai saber o que que é. Mas às vezes acontece da pessoa da pessoa não saber ainda o que é e ficar um pouco confusa. E vir conversar comigo, me contar tudo o que aconteceu. E eu já sabendo do caso da pessoa, eu falo assim, você não está vendo que isso é aquilo, isso é aquilo outro? Aí, pessoal, isso é verdade. Por exemplo, ontem, ontem, ocorreu uma interpretação de sonho que era o seguinte: tua ansiedade está fazendo você tomar decisões erradas e você está atrapalhando o agir de Deus na sua vida. A interpretação do sonho era essa. E, de fato, a pessoa estava fazendo isso. Entendeu? Então, e existe a sabedoria também o seguinte, Marcão. Às vezes a pessoa vai contar um sonho, a pessoa tem interpretação de sonho. Aí ela contou um sonho que é um sonho porque ela comeu feijoada e foi dormir. Um sonho nada a ver, uma coisa assim que não tem nada a ver com Deus. Mas a pessoa que tem o dom não tem a sabedoria de falar assim: olha, não tem interpretação para esse sonho. Esse sonho não é de Deus, e ponto final. Porque não veio a interpretação. Ou se é de Deus, não é para que eu interprete, é para que outro interprete, porque eu não sei. A sabedoria implica eu falar assim: ó, eu não vou eu não vou ser pressionado por você para te dizer que esse sonho tem interpretação. Entendeu? Então, o dom espiritual, ele anda junto com sabedoria.
e anda junto com o poder. Então, por exemplo, o dom de pregação, que na verdade é profecia, né? É profecia. Gente, quando você exerce profecia, você precisa preparar o que você vai falar. Você tem que estudar a palavra de Deus. Então você está utilizando o verde. Quando você está pregando o serviço que você está prestando, você está envolvido com o filho. Porque você faz aquilo ali por amor. Não para você aparecer ou para aquilo trazer orgulho para você, mas você de fato deseja que pessoas sejam transformadas a partir daquela palavra. Só que o problema é que se esta palavra for liberada sem o poder do Espírito Santo, nada vai acontecer. É só uma palestra. Uma bela palestra, mas que não muda a vida de ninguém. Então, poder, sabedoria e serviço estão andando juntos, porque nosso Deus é trino. Então, eu posso, de repente, ter muito ligado ao verde, ter a sabedoria de preparar a mensagem antes, mas ir lá contrariado. Eu não estou exercendo com dom, eu estou exercendo porque, de repente, eu tenho uma função, eu estou na escala para fazer aquilo. Desculpa a expressão, mas para vocês entenderem, eu estou de saco cheio daquilo, não queria estar ali. Portanto, eu já tirei Cristo da história. E muito menos o poder de Deus vai se manifestar, porque com um coração desse, como é que o Espírito de Deus vai se manifestar? Como é que vai convencer alguém de alguma coisa? Vocês estão entendendo? Ou está muito difícil? Está dando para acompanhar. Seria nesse sentido, então, que Paulo diz que a gente deveria chegar até a estatura de Cristo, é nesse sentido, então. Total. Total, né? Você falou uma coisa muito importante, Marcão, que eu nunca tinha parado para pensar. Aprendi com você aqui agora. Realmente, o que seria a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo e tal? Se não a estatura de alguém que plenamente, de maneira equilibradíssima, consegue manifestar e se apropriar. Porque se teve alguém nesta terra que estava em ligação com o Pai de maneira profunda e andava no poder do Espírito Santo, era o Senhor Jesus, que era a segunda pessoa da Trindade, que, portanto, era o próprio Filho, né? E foi isso que diferenciou ele da gente, né? Esse equilíbrio. Renan, você quer falar alguma coisa? Eu estou curioso para saber como é que a gente faz para correr atrás dos outros que a gente não tem, mas aí eu já vi que é o tema da próxima aula. Pois é, pois é. Mas assim, o que vocês têm que deixar, o que tem que deixar importante, tem que sair dessa aula de importante para vocês, é assim, ó, que se eu não operar com os três o meu dom, eu vou deixar a desejar em alguma coisa. Ou eu deixo a desejar no serviço, ou eu deixo a desejar na sabedoria, ou eu deixo a desejar no poder. Vocês entenderam? Deixa eu ver se eu entendi, pastor. A semana passada, o senhor falou que foi os três que agiram na minha vida. Desculpa, eu não entendi. A semana passada, o senhor deu o exemplo do meu testemunho. Aí o senhor falou que foi os três que agiram em minha vida. É Sim, verdade? total, total. Por quê? Por exemplo, foi uma festa do amigo, certo? A festa do amigo, ela é planejada, ela tem um objetivo, é chamar nossos amigos, ok? Então você foi alcançada pelo pai. Por quê? Porque houve planejamento. Você foi convidada por alguém. Uma pessoa que colou em você queria genuinamente a tua salvação, a tua cura, a tua bênção. Talvez passaram e te pegaram. Quer dizer,
Porque assim, gente, às vezes o cristão, ele tem um rumo, ele passa por 10 cristãos andando no meio da rua, que estão indo para o mesmo lugar com ele e não para dar carona. Falta o sacrifício, falta a paixão, falta o amor de Cristo. Quem ficou no meu pé muito na época foi a Marisa. Então, Eu o conheci a serviço. Marisa através do meu pai, que eu queria uma manicure aqui na vila, e ele me indicou a Marisa, eu era espírita, e a Marisa evangélica. Até que ela começou a entrar na minha mente sobre o evangelho, né? Aí ela me convidou para ir. Isso aí é o Filho, é o Deus Filho, vermelho, se sacrificando por você. Aí ela me convidou para ir na célula, na época era célula, de terça-feira, e tanto é que eu revi a amada lá, que fazia muitos anos que eu não a via mais, e foi a Marisa que ficou em cima de mim, falando, falando. Aí ela falou assim para mim: Deus vai mandar anjos lá no centro que você vai, no Saravá, vai tirar você de lá. Aí, Miriam, olha só. Aí você teve alguém se sacrificando por você, é o Deus Filho. Você teve o planejamento, sabedoria, Deus Pai, que foi a festa. E o poder foi naquele momento que nós oramos pela tua vida e você foi liberto. Mas você sabe o que aconteceu antes? Eu tentei matar aqui em casa, né? Eu tentei suicídio. Eu tentei suicídio. Porque eu estava assim, na terça-feira eu ia na célula, na quinta eu ia no Saravá. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando deu 6 meses, Vocês eu já entenderam o que ela estava. falou? Terça-feira ela ia na célula. Quinta-feira ela ia no Saravá. Na verdade, pastor, eu não sou de mentira, não adianta, né? Ai, Miriam. Aí daí eu fiquei no muro. Falei, meu Deus, me deu uma orientação para mim, porque eu estava entre o cristianismo e o espiritismo. Mas eu gostava de ir na célula, eu gostava. E até que um dia, na noite, aqui, eu estava deitada, eu lembro até hoje, estava deitada aqui no quarto de casa, meu pai era vivo aí. Aí veio uma voz na minha cabeça e falou assim para mim: a hora que seu pai chegar bem no sono, você vai na cozinha, você pega uma faca, enfia no seu peito, você vai acabar com o seu filho. Foi na hora que eu comecei a chorar. Esse grupo, na época da célula, chamava Isaías, não sei das quantas lá, que foi a Amada que colocou lá. Eu postei no grupo, mandei para minhas irmãs, eu mandei. Foi daí que o negócio começou a pegar do meu lado. Porque o senhor lembra que eu falei para o senhor assim, nós fomos no encontro com Deus, eu fumava ainda. O senhor me liberava para dar uma fumadinha lá fora. Aí, aí eu sei que eu falei assim, senhor, porque depois foi em setembro que eu aceitei Jesus, hein? O senhor me batizou dia 15 de novembro. Em um mês ele me batizou. O senhor falou assim para mim, não, espera até dezembro. Eu falei, não, o senhor não está entendendo. De onde eu saí, eu tenho que ter luz rápido. Porque o senhor sabe que antes de eu cair, eu tive um sonho com aquela entidade, a entidade falou assim para mim, você não pede por esperar, porque eu vou te pegar. Falou. É. Bom, Foi Miriam, muito forte o que aconteceu comigo, o senhor sabe do que eu estou falando, foi muito forte, é verdade. muito forte. Foi Deus muito é bom, forte. né? Eu Nosso me Deus batizei, Trino é maravilhoso, completo. É uma o equipe, senhor foi ao um time. hospital quando eu caí. Eu lembro até hoje que o senhor profetizou na cama, lá no leito da cama, que eu não ia ficar de cama nem de cadeira de rodas.
porque Deus queria que eu servisse Ele. Amém. Então, eu estou aqui mais ou menos em pé. Por falar nisso, pastor, faz uma oração para mim. Você sabe que eu passei mal na fisioterapia hoje? Vamos ficar, vou ficar, fica no final que a gente vai. Deixa eu encerrar a aula aqui, então. Tá, Aí a gente fica, tá bom? No final. tá. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos orar encerrando. Renan, ora para gente. Sim. Senhor Jesus, Pai de amor, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de abrir a palavra, de ler, de deixar o Teu Espírito Santo falar conosco, nos Amém, Senhor. orientar através da pessoa do pastor. Amém. Te agradecemos por essa oportunidade rica, Senhor, de estudar um pouco mais, de aprender, ó Deus, e de crescer na direção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Continua, Deus, falando no nosso coração, agora que a aula terminou, que a gente possa meditar em tudo que a gente ouviu, ruminar em tudo que a gente aprendeu. Continua, Deus, usando a vida do pastor, abençoando ele, ó Pai, para que a gente continue firme neste propósito nas Amém. próximas semanas, Senhor. Te agradecemos e te pedimos, ó Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Fica aí. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.